Oi, pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula, né? Agora a complementação da parte Fisiologia Humana 2, tá certo? Que é aplicado ao cotidiano. Sempre lembrando que a gente falou na aula anterior, né? Essa parte de memorização, portanto, ela hoje para o Enem não é usada, tá? Então, vamos para cá. Mais uma vez, quem quiser anotar o meu Face, tá? O Skype, Twitter, e-mail, para tirar dúvidas, para se precisar de algum material suplementar, bem como também usar o site PBVest. Nós vamos, mais uma vez, trabalhar com a matriz de referência em ciência da natureza e suas tecnologias, a competência de área 4, compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aqueles relacionados à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Habilidade 14. Identificar padrões, fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Habilidade 15. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização de sistemas biológicos. Tá? É o que a gente vai trabalhar. Tá? O que é isso, professor, que você está lendo agora no início das aulas? Isso aqui é a matriz de referência que é no site do MEC, tá? Do INEP, onde você se inscreve no Enem. Ou você pode estar no Google também, né? Matriz do Enem. Aí você baixa ela e vai acompanhando todas as matérias, sabendo o que está vendo e sabendo como é aplicado na prova, tá? Nós vamos trabalhar hoje, agora, com o sistema digestório, obesidade, mas lembrar bem, o Enem não vai cair assim, quantos dentes tem na boca? O dente é canino, o dente é isso, para que serve o dente? Qual é a sequência do tubo digestório? Boca? Não mais. E sim a aplicação do conhecimento, que eu acabei de ver, que a gente chama de habilidade. Então, o que é que compete o sistema digestório você saber e as habilidades para isso? Nada de memorização, tá? Por exemplo, qual a sequência do digestório? Não. Quais são as glândulas do corpo com setas apontando? Não. Então, quando se fala de hormônios, alguns hormônios são importantes, outros eles passaram a não ter uma valorização para o modelo de prova Enem. Deixar claro também que fisiologia humana, esse ano no Enem, nós tivemos aí 16 questões, foi uma questão. O Enem, a base do Enem é meio ambiente. Tá? Mas claro que você tem que saber. Lembram que a questão de fisiologia humana foi a questão de vaso sanguíneo, né? A questão de interpretação do vaso superficial. Nada de memorização. Tá? Então vamos começar a falar de um modelo digestório. Tá? Vamos falar do modelo digestório chamado de nossa dieta. Quando a gente fala em digestão, nós somos organismos heterótrofos, nós somos organismos heterótrofos que temos uma dieta. Tá? Então, nós somos organismos em um modelo heterótrofo que fazemos a dieta, né? A nossa nutrição. Nós nos alimentamos, nós temos na nossa dieta a água e os sais minerais. Nós temos os carboidratos, nós temos os lipídios, nós temos as proteínas, nós temos os ácidos nucleicos e nós temos as vitaminas. Tá? Esses são chamados de compostos orgânicos e esse inorgânico. Esses orgânicos e esse inorgânico, tá? Então, tudo isso faz parte da nossa dieta, tá? Então a gente precisa, portanto, para ter uma dieta eficiente, ter um equilíbrio na dieta. Não adianta só tomar água e sais minerais. Nós vamos ter um equilíbrio. Outra coisa importante é que na nossa dieta nós vamos fazer catabolismos. O que é catabolismo, professor? Catabolismo é degradação. A degradação que a gente faz é usando enzimas. Então, eu vou degradar composto dando enzimas. Depois que eu degrado esse composto, por exemplo, quando eu como proteína, eu vou degradar e vou obter o aminoácido. Vocês sabiam que tem gente que diz assim, coma carne, porque a gente precisa de proteína animal? Não, a gente precisa de proteína. Onde você tiver proteína, serve. Animal, vegetal, tá? Leite, que é animal também, queijo. O que importa é a proteína, porque na realidade eu não quero a proteína, eu quero o aminoácido.
Só degradamos se eu tiver enzima. Por exemplo, se eu comer alface, no alface tem celulose, que é um carboidrato. Só que eu não tenho enzima para degradar a celulose, é chamada de fibra, que é importante para a digestão, a fibra também, muito importante. Ela limpa o tubo digestório, ela regula o peristaltismo, ela forma um bolo fecal, ela regula os pHs do tubo digestório, mas eu não consigo degradar a celulose. Isto é, eu não tenho enzima para degradar a celulose, tá bom? Então, resumindo, nós temos na nossa dieta, precisamos fazer catabolismo através de enzimas para obter compostos menores. Tá? Então acompanhe, em suma, esse pequeno esquema que eu coloco aqui para vocês dos tipos de nutrientes. Vocês copiaram aí, né? Os nutrientes orgânicos e inorgânicos. Agora, para quê? Os alimentos são combustíveis para crescimento e reprodução. Por exemplo, precisa de proteína para formar os aminoácidos, para ter enzimas, rotas metabólicas. Precisa de energia para o metabolismo, precisa da glicose, precisa de ácido graxo, de glicerol, do próprio aminoácido fornece energia. Tá certo? Preciso de matéria-prima para formar a biomolécula. Eu não quero só o carboidrato glicose para energia. A gente tem uma macromolécula chamada de glicogênio, que armazena a glicose. Então, em resumo, os alimentos eles vão para 3 modelos. Crescimento e reprodução, formação de biomoléculas, energia para o metabolismo. Então, se você não come, eu vou ter um prejuízo total. Voltando para cá. A dieta ideal é uma dieta, portanto, diversificada. Tá? Eu não posso ingerir um modelo exclusivo de alimentação. Tá? Se você for um nutricionista, ele vai fazer o chamado pirâmide alimentar. Diversidade nutricional na prova é a solução. Quando se falar em tipos de alimentos, em um modelo Enem, diversidade nutricional. A gente vai ter uma diversidade nutricional. Alguns em maior quantidade, outros em menores. Mas nós precisamos diversificar a nossa dieta. Não só comer um modelo só. Vamos pensar aqui, né? Arroz e feijão. Não. Você tem que ter mais proteínas. Você pode tirar da carne vermelha. Carne de soja tem proteína também. Tá certo? Você tem que comer verduras. Tá? Você tem que ter uma boa dieta de água. Não durante a refeição em excesso, né? Mas tem que ter dieta de água, você tem que ter as vitaminas, então a gente vai encontrar em saladas de verduras, comer frutas. Então essa é uma dieta ideal, uma dieta balanceada. E procurar reduzir o máximo alimentos industrializados. Além da grande quantidade de sódio, hoje os alimentos industrializados contêm muita gordura. Se você tiver aí com um pacote de biscoito, olha quanta gordura tem no seu biscoito. Muita. E a gente nem percebe isso. Tá? Essa gordura ela aumenta a sensibilidade do prazer que a língua vai dar e ela também conserva o alimento. Imagina, gordura conservando um biscoito. Imagina dentro da gente. Troque, portanto, o biscoito por uma maçã, por uma banana, pelos alimentos considerados de mais saudáveis. Tá certo? Então essa é a dieta ideal. Os alimentos, quanto mais naturais, melhor para a nossa dieta, para a nossa alimentação. Tá bom? Então, o que é que a gente vai pensar no sistema digestório? Em suma, eu vou ler aqui como é que o sistema digestório funciona, né? Então, destina-se ao aproveitamento pelo organismo substâncias estranhas ditas alimentares. Por que substância estranha, professor? Porque são alimentos que não são pertencentes ao nosso corpo. Ah, se eu vou comer substância estranha, pode ter alguma substância estranha que eu não reconheça? Pode, que dá alergia. Alergia é um não reconhecimento. Por exemplo, tem pessoas que não podem comer camarão, porque não reconhece a proteína do camarão. Tem pessoas que não podem carboidrato, intolerância à lactose. Hoje você pega também assim produtos em cereais que você compra em supermercados, em mercadinhos. Você tem assim glúten, contém glúten. O que é glúten? É uma proteína que em algumas pessoas dá alergia em nível de sistema digestório. Tá certo? Então, na realidade, os alimentos são estranhos. Como durante a evolução a gente passou a usar essa dieta, ainda existem pessoas que têm alergia a alguns modelos de alimentos. Depois, a gente vai ter 2 transformações, uma mecânica e outra química. Tá? De alimentos ingeridos, proteína, carboidrato, lipídio, etc. Em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas. Tá? Depois desse transporte, águas minerais da luz intestinal para os capilares, da mucosa do intestino. Tá? E as vitaminas lipossolúveis vão para a parte do sistema linfático, bem como o modelo lipídico, e o resto a gente vai secretar enzimas. A gente vai ter produção de compostos da cor das fezes, a cor da urina, e finalmente a gente vai ter o bolo fecal. Ok? E isso é o nosso sistema digestório. Enfim, a coisa mais importante do sistema digestório para o Enem é a obesidade, que já caiu outras vezes.
Obesidade é muito complexo. Equipe multidisciplinar para tratar da obesidade, né? Tem vários fatores que podem dar obesidade. Mas o fator básico da obesidade, é bem simples. Os seres humanos, como os animais, né, que podem também ter esse modelo de obesidade, eles trabalham com dois modelos de metabolismo. Um metabolismo de construção, que é chamado de anabolismo, e um metabolismo de degradação, que é chamado de catabolismo. Em resumo, nós devemos predominar o anabolismo maior que o catabolismo. Isto é, nós devemos construir mais do que destruir, mas isso em equilíbrio, que nós chamamos de homeostasia. Então, por que a pessoa pode ficar muito magro? Considerando pessoas adultas, tá? A criança, ela tem um metabolismo muito acelerado e a gente tem que parar para analisar se aquele modelo dela não ser tão gorda é normal ou não. Então, a criança tem que analisar com mais calma e adolescente também. Então, assim, nós temos que ter esse aqui maior que esse, o anabolismo maior que o catabolismo. Então, se o anabolismo for excessivamente maior, eu vou construir mais. Então, eu posso ter obesidade. Entendeu? Por exemplo, antes de dormir, pizza, pão, refrigerante, e vai dormir. Então, quando você vai dormir, você fez na sua dieta, degradou, jogou compostos para o sangue, só que você não gastou. Então, anabolismo alto pode gerar aumento de massa. Ao contrário, só gasta, não come, também é ruim. Então, não podemos ter esse excesso da magreza, da anorexia, e esse aqui em excesso da obesidade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Aí, junto o que eu falei no início da aula, um equilíbrio com diversidade nutricional. Sempre. Equilíbrio com diversidade nutricional. O que eu falei na aula passada da atividade física também, que aumenta a quantidade de vasos, tá? Enfim, o grande, né, questão para o Enem chama-se obesidade. Então, acompanhe aqui um resumozinho que eu coloquei sobre obesidade, você copia aí. O que é obesidade, né? Você copiar. Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal. A obesidade básica ocorre quando a quantidade de energia ingerida excede o gasto energético, acabei de dizer. O anabolismo muito maior. Geralmente, não estou dizendo que é nessa idade, mas a obesidade ela se acentua. Hoje a gente tem a obesidade infantil, né? Muitas crianças que estão com obesidade. Lembra do biscoito que eu falei ainda há pouco, né? Mas a prevalência de obesidade é entre 45 e 54 anos. Por quê? Se ele coloca no Enem, esse modelo de obesidade é mais comum. Porque é quando o metabolismo está entrando em equilíbrio. Aí o cara comia muito. Ele vai chegando a idade que o metabolismo vai ficando adulto, então ele vai acumular mais. Então, a obesidade é essa quebra dessa regulação por excesso de anabolismo. Tá? Então, voltando, a obesidade é por excesso de anabolismo. Ele vai construir mais do que degradar. A prevalência se acentua com a idade. Quais são os problemas da obesidade? Dificuldade de respirar, problema de pele, as dobras, né? Dificuldade de andar, nem se fala problema cardiovascular. Além da obesidade, ele pode desenvolver diabetes, são doenças diferentes. Ele pode jogar muita glicose no sangue, tem hiperglicemia por obesidade, são doenças diferentes. Você pode ser diabético magro e ser diabético gordo. Hipertensão e pode desenvolver câncer. Tá certo? A obesidade, portanto, é uma doença grave que tem que ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes, fisioterapeuta, nutricionista, um médico, um corpo de enfermagem, para tratar da obesidade, tá certo? Esse é o chamado obesidade. No Brasil, a gente tem as causas principais da obesidade, né? Então, veja, 50% é consumo de alimentos não saudáveis. Nós temos 35% hoje de sedentarismo, lembra da atividade física? Temos 5% de causa genética e outro de desregulação de hormônios. Professor, desregulação de hormônios, me cite alguns hormônios importantes. Eu vou citar os 2 hormônios que caem mais em prova. Eles estão relacionados com a famosa cirurgia de redução do estômago, todo mundo já ouviu falar, e a questão da própria massa corporal, que controla a saciedade, tá bom? Então é assim, ó. Esses hormônios você precisa conhecê-los.
São vários, mas esses dois eles são os mais representativos, tá certo? Nessa aula, são os mais representativos. Então veja que interessante. O tecido adiposo, ele tem um hormônio que é chamado hormônio leptina. O hormônio leptina, quando o volume do tecido adiposo está alto, esse hormônio leptina, ele está alto. Então, o que é que o hormônio leptina provoca? Saciedade. Saciedade. Então, portanto, a pessoa que tem muito tecido adiposo, ele se torna saciável, né? Aí você diz assim, não é verdade, eu conheço um gordo que come muito. Então, ele está com desregulação emocional, está usando a dieta para solucionar um problema de estresse emocional, então se torna compulsivo, come por emoção, para ter sensação de prazer. Aí come muito, ou esse hormônio dele está sendo produzido errado, é um motivo genético. Come um pouquinho e está engordando, come um pouquinho e está engordando, então o endocrinologista vai estudar se esse hormônio está com os receptores corretos ou não. Então a leptina em excesso, saciedade, tecido adiposo. Então o cara é gordinho e continua engordando, ele pode não ter regulação desse hormônio. Então hormônio, tecido adiposo chamado leptina, tá certo? E o outro hormônio muito famoso hoje para os vestibulares, se ele coloca, que é colocar balão no estômago. Tem que controlar o equilíbrio emocional. Cirurgia de redução do estômago. Por que hoje se fala tanto nisso? Porque o estômago também regula a obesidade. Porque dentro do estômago, nós vamos ter, né, no estômago sendo produzido, um hormônio chamado de grelina. Hormônio grelina. Você já deve ter ouvido falar, botar balão no estômago, reduzir o estômago, hormônio grelina. Então vamos lá. Quando o estômago está vazio, nós aumentamos a produção da grelina. Estômago vazio produz grelina. Então a grelina, ela promove o quê? O apetite. Então a grelina, ela promove o apetite, certinho? Então quer dizer que estômago vazio, necessidade de comer. Se eu reduzir o estômago, eu reduzo o quê? A grelina. Eu reduzindo a grelina, reduzo o apetite. Não é interessante? Bota um balão no estômago, aumenta a pressão do estômago. Já ouviu falar? Botar um balão no estômago, né, para reduzir a necessidade de comer. Também provoca, né, a redução do apetite. Agora, deixar claro que isso aqui, quando se for necessária a intervenção, né, de um médico, de um profissional fazer as cirurgias, é se for necessário, tá? Então, como eu coloquei voltando para o gráfico, a grande solução nesse gráfico não é a cirurgia, né? É a reeducação alimentar. Depois, mais 35% atividade física. Então, se você tem uma boa reeducação alimentar, atividade física saudável, a tendência é não ter obesidade. O Enem colocou uma questão sobre obesidade muito interessante também, que foi justamente a questão do consumo de alimentos saudáveis. Na prova do Enem de 2011, 2012, com a questão que quando você muda para uma dieta mais voltada para vegetais, com menor redução de alimentos animais, está provado cientificamente que também você pode reduzir a tendência à obesidade. Não é? Nem colocou alimentação rica em soja, em vitaminas, em frutas, legumes, cereais. A tendência também é não desenvolver mais obesidade. Isso quer dizer o quê? Que a obesidade também ela está relacionada com a dieta animal. Então, quem come muita carne, muito queijo, tá certo? Esses alimentos levam a uma obesidade quando você come eles em excesso. Independente também, tá certo? Que a gente não pode lembrar das atividades físicas, tá certo? A obesidade é a nutrição e atividade física. Os outros que são hormonais. Então, a intervenção para a redução do peso só quando for necessário, tá bom? Preste atenção no que eu falei aqui, os hábitos saudáveis para combater a obesidade caindo no Enem. Então tá aí, né? Aumente a variedade de consumo de frutas, legumes e verduras. Isso caiu no Enem. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos, carne vermelha, salsicha, mortadela, frituras, salgadinhos, carnes brancas, frango e peixe. Tá? Se você resolver ingerir esse modelo de dieta com consumo animal. Reduzir o consumo de doces, bolos e biscoitos. Eu acabei de falar. Eles têm muito conservante à base de gordura.
Tudo isso é importante para a prova, tá, pessoal? Isso não é curiosidade, não. Isso é para a prova. Fazer pelo menos 3 refeições e um lanche por dia. Isto é, diversificar o alimento, mas comer em maior quantidade, não. Em menor quantidade, várias vezes. Você está usando o metabolismo, né, constantemente. Evitar beber e refrigerante. E aumentar o consumo de água. E como eu falei nas aulas anteriores, tá certo? Fazer atividade física, pelo menos 30 minutos. Ah, professor, pô, eu estou aqui, eu trabalho, eu estudo. Então, puxa, se puder, por exemplo, parada de ônibus, descer um pouco antes, andar uma parada. Agora, claro, ter cuidado, né, com as ruas, com os movimentos, né, para não ter problema de assalto. Mas se você andar mais, até no dia a dia, poxa, você trabalha no terceiro andar, sobe de escada. Você não tem tempo. Então, procurar pequenos hábitos que reduzam a questão da obesidade, tá? Deixar claro o que eu estou falando é importantíssimo para o Enem. Eu vou voltar para lembrar para vocês o que eu falei no início da aula. Só voltar aqui as competências. Olha aí, tá vendo? Ó? Compreender interações entre os organismos e o ambiente, em particular aqueles relacionados à saúde, relacionando conhecimentos científicos, aspecto cultural e característica individual, tá vendo? Interpretando esses experimentos. Então, o que eu estou falando está todo voltado nessa competência número 4 do Enem. Tá? Então, não é uma palestra aqui, não. Isso é uma aula para você fazer uma prova. Tá? Porque a gente está baseado nessas competências aí, ok? Pronto. Agora, vamos falar de um outro tópico importantíssimo, que é a questão da fertilidade. Se você olhar lá no conteúdo, a gente tem também gravidez na adolescência, gestação. Então, vamos entender aqui, tá, como é que funcionam os hormônios da mulher. Né? É um assunto que pouco tem caído no Enem, mas está lá no programa como regula, sem memorizar. Então, acompanhe o gráfico que eu forneci. Você tem esse gráfico no material do PBVest, 2014. Tá certo? Então, dê uma olhadazinha aí. Ciclo ovariano. Vamos olhar cada um desses, certo? Então, primeiro, ciclo ovariano, esse primeiro ciclo aqui em cima, tá? Apontando aqui, é quando a mulher ela vai promover a saída de um gameta, que chama de ovulação, na realidade, ovocitação. Então, ele vai desenvolvendo o folículo e a mulher faz a ovocitação. Aproximadamente, acompanha, ó, na metade do ciclo. Então, isso é o ciclo do ovário. A temperatura do corpo da mulher, quando ela está no momento de fertilidade, ela aumenta, tá? Eita, professor, então eu vou verificar minha temperatura para ver se eu aumentei. Cuidado, se estiver gripada, não quer dizer que você está fértil, né? Tá? Se estiver gripada, não quer dizer que está fértil. Então, está aqui. Abaixo nós temos os hormônios produzidos pela hipófise, chamado FSH e LH. FSH e LH. Então, acompanha aqui comigo. O FSH, o nome está dizendo, ó, folículo estimulante. É ele que vai fazer a mulher amadurecer o gameta. Então, ele é um hormônio produzido na hipófise, na região chamada de adeno-hipófise. E depois observe aí o hormônio LH, que vai ser o responsável para a mulher fazer a ovocitação, que a gente chama vulgarmente de ovulação. São hormônios produzidos pela adeno-hipófise, tá? Então, volta para cá. São eles. Observe, portanto, a grande dica. Professor, no gráfico, olha o azulzinho. Então, é na metade do ciclo que ele dispara, tá vendo? É o LH. Então, o hormônio que vai fazer a ovulação no gráfico, na metade do ciclo, é o LH. Ciclo ovariano, são 2 hormônios. No ovário, vai ter o estradiol, que a gente chama de estrógenos, e vamos ter a progesterona. Observe no gráfico que esses hormônios, no caso do estradiol, ele vai ter um pico de estradiol, observe no gráfico, ele ativa o LH, não é verdade? Ó, quando o estradiol vai aumentando, o LH também. Então, eles vão ser juntos. Só que vai chegar uma quantidade de estradiol que ele vai aumentar e acaba inibindo. Não entendi nada. Assim, ó. Vamos imaginar, 10 ml de estradiol ativa o LH, certo?
Se eu for para 20, eu inativo. Então, há uma quantidade de ativação e uma quantidade de inativação do estradiol. É por isso que o LH cai. Repetindo, o estradiol em um valor ele aumenta, quando chega em outro valor ele cai. Ok? Aí você está vendo aí no gráfico. Portanto, o estradiol ele fica antes do 14º dia em maior quantidade. Passe para a parte final do gráfico. Observe a progesterona, como ela dá alta. Então, a progesterona ela inibe completamente os hormônios da hipófise e mantém o útero irrigado para uma gestação. Quem não entendeu, significa que a progesterona é inibidora desses dois. Ok? E que a progesterona é depois do ciclo. É esse hormônio aqui que vem na pílula chamada pílula do dia seguinte. Progesterona. Tá certo? Ele vai simular o final do ciclo, na pílula do dia seguinte. Os anticoncepcionais químicos, eles, portanto, são hormônios ovarianos em forma de composto sintético, tá certo? Então, quando se fala anticoncepcional, hormônios ovarianos que tem que tomar todo dia, porque eles vão simular isso aqui. Portanto, numa prova de vestibular, o anticoncepcional, ele evita o quê? A ovocitação e o amadurecimento, tá vendo? Porque eles inibem esse aqui. Então, as pílulas anticoncepcionais inibem isso aqui, ó, os hormônios da hipófise. E por isso que eles têm que ser tomados de acordo com o gráfico que vocês estão vendo aí. E finalizando, olha que legal. O ciclo do útero, ele vai irrigando, ó, preparando a mulher para ser mãe. Caso ela não seja fecundada, vem a menstruação, que é a descamação, onde você está vendo o ciclo uterino. O legal é porque você está vendo tudo aí, né? Esse mesmo desenho tem no material do PBVest, tá? Então, olha momento por momento e a gente tem um ciclo. Mas vamos supor que a mulher ela vai engravidar. O que é que vai acontecer? Quando acontece a gravidez, a mulher gera esse embrião que você está vendo aí, ó, chamado embrioblasto e trofoblasto. Isso é a blástula humana. O que é a blástula humana? É um pequeno embriãozinho que vai fixar no útero. Existem mulheres que esse daí fixa no útero e tem mulheres que esse parte em dois. Se essa blástula humana partir em dois, a gente tem os gêmeos idênticos. É quando parte esse em dois. Se ocorrer duas fecundações, os gêmeos dizigóticos, que pode ser um homem e uma mulher, ou duas mulheres ou dois homens. São gêmeos, são parecidos porque são irmãos. Agora, quando esse daí parte, são os idênticos. E o ovário da mulher funciona assim, ó. Né? No sentido horário, acompanha, ó, o ovócito vai amadurecendo, FSH, até que ovula. Observa onde tem aqui a seta, ó. Ovócito secundário, a seta. Isso é o LH que vai fazer. Voltando para cá, para o gráfico, ó, o LH. Repetindo, estradiol ativa LH, em maior quantidade o LH inativado. E o hormônio pós é a progesterona. Observe a progesterona, o tamanho do útero. Ó. Quando a mulher não fica gestante, não produz mais, ela cai, a progesterona, e vem a menstruação. Veja que a menstruação cai todos os hormônios, está vendo? E aí começa o ciclo novamente. Esse hormônio aí, numa prova, é o hormônio da gestação, HCG. Então, o HCG, quando se faz um exame e se perguntar numa prova, como é que sabe que a mulher está gestante, quimicamente falando, sem ser por imagem, né? Sem precisar fazer ultrassom. Então, o hormônio da gestação se chama HCG. Por que, professor? HCG é o hormônio da gestação. Porque é o único hormônio que ele é produzido pela placenta. Então, se a mulher tem placenta, é porque a mulher está no estado gestacional. Então, HCG é o hormônio da gestação. Tá? É o hormônio da gestação. Tá? Então, esse hormônio, HCG, é o hormônio produzido pela placenta. Ele é um hormônio interessante, porque ele, além de manter a gestação, ele vai ter uma coisa, tá? Ele vai fazer com que o útero reconheça o embrião. Como assim reconhecer? Porque o embrião tem células do pai, né? Então, ele pode não ser reconhecido. A mulher rejeitar a gestação. Tem mulher que rejeita. Então, esse hormônio, ele aceita o embrião. Mas não só isso. Ele também cai as defesas da mulher. Caiu no Enem do ano passado a questão da rubéola e a vacina. Tá certo? Por quê? Porque a rubéola é uma doença que pode passar para o embrião. Justamente nesses primeiros meses de gestação. Então, a vacina é muito importante a mulher ter. E o homem, né? Porque o marido não pode também ter rubéola, passa para a mulher. Então, na realidade, esse período inicial de gestação, a mulher tem que ter muito cuidado, né? Porque ela pode pegar doenças oportunistas, porque o sistema imune dela cai. Tá? Então, esse é o hormônio da gestação. Observe que o hormônio está sendo intensamente produzido. Depois, a mulher mantém a progesterona até a hora do parto. Os outros, ó, depois crescem. Então, progesterona e estrógeno crescem, mantendo a gestação, ok? E está aí
imaginando, idealizando a mulher em um período de fertilidade, né? Então se considera a fertilidade dela não é, numa prova, o dia que ela ovula, o 14º. Nós vamos ter antes, vamos ter depois. Por que antes e depois, professor? Que o espermatozoide ele pode ficar viável no interior da mulher e chegar até o útero no momento da ovulação. Então, uma atividade sexual sem métodos contraceptivos que antecedem, tá, a fertilidade do 14º pode permanecer o espermatozoide viável. Ou o ovócito pode se tornar viável ainda um período. Então, esse é o período chamado fértil. E aí, quando vai se aproximando, também infértil. Isso aí é o método mais arriscado, chamado tabela. Por quê? Porque se a mulher tiver uma desregulação hormonal, ou se a mulher tiver alguma situação de estresse, ela altera tudo. Até se a mulher estiver estudando vestibular, não está dormindo bem, se ela tiver uma contrariedade, ela mexe em toda essa situação. Então, o método de tabela é ineficiente, é um dos métodos mais falhos que tem. Quais são os métodos mais seguros? Então, eu coloquei aqui, ó, os métodos anticoncepcionais, tá certo? Mais seguros, ó. Então, você está vendo o mais seguro, as pílulas, a laqueadura de trompa, um implante para produzir hormônio ou vasectomia. Você vai cortar, vasectomia corta a passagem apenas do espermatozoide, não tem nada a ver com ereção, corta apenas a passagem do espermatozoide. A laqueadura corta a passagem do gameta feminino. São os mais seguros. O implante para a mulher ficar recebendo e as pílulas anticoncepcionais. Os seguros podem ser pílula anticoncepcional injetável e o DIU, dispositivo intrauterino, tá? Que ele evita o espermatozoide chegar. Aborto é proibido no Brasil, então o DIU ele não é aborto, tá? O DIU ele vai evitar o espermatozoide chegar. E temos relativamente seguros, preservativo. Por que preservativo é relativamente seguro? Porque tem que saber colocar o preservativo, ele não pode romper, tem que estar com lubrificação, ele tem prazo de validade. Hoje tem um preservativo feminino, anel vaginal, é um anelzinho que se coloca na vagina para evitar o espermatozoide passar, e a verificação da temperatura da mulher, que é perigoso, que é, como eu falei, se a mulher gripar. Pouco seguros, diafragma, é uma concha que coloca dentro da mulher, espermicidas, o muco cervical para ver a consistência dele, calendário, tabelinha, o coito interrompido. O que é o coito interrompido? Introduz o pênis, próximo de ejacular, retira. Perigosíssimo, porque pode passar espermatozoide. Tá certo? Então, na realidade, os mais seguros é a pílula anticoncepcional, as cirurgias, tá? E implante, que você fica produzindo esses hormônios. O que é que eles podem perguntar em prova? O que eu falei. Tá? Os hormônios ovarianos bloqueiam os hormônios hipofisários. Então, a composição da pílula é estrógeno e progesterona. E a pílula do dia seguinte, progesterona. Só uma atenção. A pílula do dia seguinte, numa prova, se cai, ela não pode estar sendo tomada o tempo todo. Ela é de urgência. Urgência é vida ou morte. Porque ela dá um pano e desregula os hormônios femininos, tá certo? Então, a pílula do dia seguinte só é usada em uma urgência. E ela tem um prazo para usar. O nome diz dia seguinte, né? Então, até o dia seguinte. Quanto mais rápido usar, mais de urgência é. Ok? Ela não é abortiva também. Ela vai controlar os hormônios da mulher em final de ciclo. Resumindo, a pílula do seguinte vai simular o final do ciclo. Aí a mulher menstrua. Isso não é legal estar fazendo as mulheres menstruar o tempo todo, né? Ela vai ter uma vida normal, a pílula do seguinte é numa urgência. Deixar claro que desses métodos, o que previne DSTs é a camisinha, né? É o preservativo. Tá? Além de questão de contracepção, também essa relação. Tá? E aí nós temos as famosas glândulas. A gente está colocando, já falamos de umas. Né? As glândulas estão aí, não precisa mais decorar o nome delas. Tá? Saber que elas existem, não vai cair a posição delas. Queria chamar a atenção para uma que já caiu no Enem, que é o pâncreas, a questão da insulina e a diabetes. Né? O que é diabetes? Hiperglicemia no sangue, constante. Em jejum tem hiperglicemia. Então, existem pessoas que geneticamente não produzem insulina, são dependentes da insulina. Estresse, cigarro, álcool, chamado diabetes adquirida. Então, eu tenho a dependente de insulina e tenho a adquirida. Ok? Então, essas são as doenças hormonais mais famosas. Questão do diabetes, que é a tanto adquirida quanto a não. Tá certo? Eu chamei a atenção para a aula passada do hormônio ADH. E outra também que vocês podem pegar em prova, para finalizar, é uma doença relacionada a uma glândula chamada tireoide. Tireoide. A glândula tireoide, ela produz um hormônio chamado T3, tiroxina e T4, que atua no metabolismo. Ele regula o metabolismo.
Então, as pessoas que têm deficiência na ingestão de iodo passam a produzir o T3 e o T4 baixos. Como ele atua no metabolismo da célula, então isso aqui cresce, chama de bócio endêmico. Então a tendência dessa pessoa, bócio endêmico, é você ficar gorda. Problema de tireoide, tá certo? A pessoa ficar gorda porque não está produzindo esses hormônios em quantidade ideal. Chama de bócio endêmico. Professor, isso pode dar em criança? Pode. Então a gente pode ter essa obesidade em criança, só que deixar claro. Não é só o metabolismo físico, não. O mental e o sexual também. A criança ela pode ter um retardamento no desenvolvimento mais lento. Só que em criança você vai chamar de cretinismo, em criança. Chama cretinismo. Ok? Então, caiu esse hormônio, o bócio, que é o hormônio da tireoide. Então eu falei dos hormônios sexuais, da diabetes e da tireoide. São os mais representativos para a gente, tá? Deixar claro também que se for em excesso, emagrece, né? Tiver uma desregulação da tireoide em excesso, emagrece. Podendo também ser câncer de tireoide. Se emagrecer, ficar muito nervoso. Problema de tireoide. Tá certo? Então esses são os hormônios mais representativos para o Enem. Tu dá uma sacada também assim nos outros, mas principalmente nesses que eu falei, tá? São vários, esses são os mais representativos, tá? Então, essas são as informações de hoje da fisiologia humana aplicada ao cotidiano 2. Antigamente, só deixar claro, esse assunto era bem grandão, passava várias aulas, mas hoje o Enem prioriza pouca informação sobre isso e sempre aplicado ao cotidiano, tá? Sempre aplicado ao cotidiano. OK? Nós temos aí, né, sempre lembrado o Mandela, né? Essa mudança, né? Eu fico muito feliz em mais uma aula no PBVest, levando conhecimento à distância e presencial também, né? Nós temos as aulas presenciais também nos polos. E também você pode mandar as duas para o PBVest, além do meu e-mail e o Face, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade, até a próxima.